Existe um momento na vida em que o silêncio que você tenta manter por dentro começa a falar mais alto do que qualquer voz à sua volta. É aquele instante em que algo pulsa no seu peito, como se uma força invisível estivesse te avisando que você está prestes a cruzar um limite do qual não existe retorno. Carl Jung dizia que todos nós carregamos um sinal invisível que denuncia a parte de nós que tentamos rejeitar. E talvez seja exatamente disso que Jesus estava falando quando mencionou a marca. Não como um símbolo físico gravado na pele, não como uma profecia externa que você observa de longe, mas como uma marca interna, psicológica, espiritual, que cresce silenciosamente à medida que você se afasta de quem você deveria ser. A marca que separa os que despertam dos que se perdem. E você, sem perceber, já sentiu ela tocando a sua vida. A marca aparece quando você silencia sua própria consciência para fazer parte do grupo, quando você permite que o medo decida por você, quando você aceita migalhas porque está com medo de não receber o pão inteiro. Ela cresce cada vez que você se rende à anestesia emocional que o mundo moderno te empurra. Cada vez que você olha para sua tela e não para dentro. Cada vez que você finge não ouvir aquele chamado interno, aquele aviso que não vem do caos, mas do que ainda resta de Deus dentro de você. Jung dizia que existem duas forças que moldam a alma humana: a individualidade e a sombra. E a marca é o momento em que essas duas deixam de brigar e começam a se fundir de um jeito destrutivo. É a hora em que você deixa de ser você para se tornar aquilo que os outros querem que você seja. É perder o rosto para ganhar um código. É deixar de carregar alma para carregar instruções. E o mais perigoso disso tudo, você não percebe quando isso começa. Porque antes de ser um símbolo, antes de ser um conceito, antes de ser qualquer coisa, a marca é uma decisão emocional. A marca nasce quando você para de pensar para apenas obedecer. Quando você aceita viver uma vida que não foi escolhida por você. Quando você, ao invés de se posicionar, fica neutro. Mas a neutralidade não existe quando a alma está em jogo. Em algum momento da sua história, você sentiu essa pressão. O peso de ter que se encaixar, o medo de perder algo se posicionasse, o receio de parecer estranho, intenso, diferente demais, a tentação de seguir o fluxo só porque todo mundo está indo. Isso é a marca. Não é um objeto, não é um símbolo físico, não é algo que alguém coloque em você. É algo que você aceita. E o mundo atual sabe exatamente como oferecer isso, com promessas de facilidade, de validação, de pertencimento, de conforto imediato. E você sabe, tudo que vem fácil cobra caro depois. Jung alertou: o indivíduo que não se torna consciente de si mesmo será governado por forças internas que ele nunca entenderá. E é essa falta de consciência, essa cegueira espiritual, que transforma a marca em destino. Porque quando você rejeita a responsabilidade pela própria alma, alguém vai querer escrever nela por você. Alguma ideologia vai te dominar, alguma narrativa vai te seduzir, algum medo vai te conduzir, alguma dor vai te aprisionar, alguma sombra vai assumir o controle. Jesus chamou isso de marca, Jung chamou isso de sombra que devora, e você chamou isso de fase, cansaço, vida difícil, é o que tem para hoje. Mas no fundo, você sabe que é algo muito maior. A marca é o momento da escolha. A escolha de acordar ou de se render, de viver com alma ou viver no automático, de ser humano ou ser apenas mais um número. E talvez, só talvez, esse seja o último aviso antes de você cruzar a linha sem perceber. Porque ninguém recebe a marca de repente,
ela te seduz devagar. Ela começa como um conforto e termina como uma prisão. E agora que você entendeu isso, precisamos ir mais fundo. Porque a parte mais perigosa dessa marca não é a marca, é aquilo que ela destrava dentro de você. E é sobre isso que eu vou continuar agora. A verdade é que ninguém está preparado para o momento em que a marca deixa de ser um símbolo externo e começa a se revelar como um processo interno, silencioso, quase imperceptível. Você não percebe quando ela se aproxima, nem quando começa a moldar a forma com que você pensa, sente e reage. Ela simplesmente começa a habitar suas decisões, contaminando o que antes você chamava de liberdade. E é exatamente aqui que muitos caem, não porque escolheram o mal conscientemente, mas porque foram se tornando moldáveis o suficiente para perder o senso da própria alma. E tudo isso acontece em silêncio, como uma infiltração que começa com uma gota, mas termina derrubando uma casa inteira. As pessoas imaginam a marca como algo explícito, visível, óbvio, mas Jung diria que nada que realmente controla o ser humano chega como ameaça direta. O que domina a psique se apresenta como solução, como conforto, como alívio para dores que ninguém mais soube tratar. A marca, portanto, é aquilo que você aceita quando está cansado demais para questionar. Ela é a resposta fácil para o caos interno que você tentou esconder por anos. Ela é o atalho que te promete descanso, mas cobra o preço da sua essência. E o mais assustador é que isso combina perfeitamente com a psicologia moderna do comportamento. Quando o indivíduo se sente pressionado, ansioso, desconectado e sobrecarregado, o cérebro busca economizar energia. Ele não quer pensar demais. Ele quer atalhos. Ele quer que alguém, qualquer pessoa, qualquer sistema, diga o que fazer. É nesse exato ponto de vulnerabilidade que a marca encontra espaço para entrar. Ela não invade, ela se oferece. E a maioria aceita, acreditando que está tomando uma decisão prática, mas, na verdade, está se afastando de si mesmo. Pense em quantas vezes você já percebeu que estava vivendo no automático, como se algum tipo de script invisível estivesse conduzindo as suas escolhas. Quantas vezes você disse sim a situações que te machucavam apenas para não enfrentar um conflito? Quantas vezes você deixou alguém definir seu valor porque era mais fácil do que defender seu próprio significado? Essa é a lógica por trás da marca. Ela não precisa te ameaçar. Basta te convencer de que você é incapaz de andar sozinho. E isso cria uma ferida profunda, a ferida da dependência psíquica. Jung chamava isso de aprisionamento simbólico, quando a alma do indivíduo é capturada por uma imagem, por uma ideia, por uma crença ou por uma narrativa social tão forte que ele passa a confundir essa narrativa com sua própria identidade. A marca, sob essa perspectiva, é um fenômeno psicológico antes de ser um fenômeno espiritual. Ela destrói primeiro por dentro, depois por fora. E é aqui que o último aviso de Deus se torna extremamente sério. Não é um alerta sobre o que colocam na sua pele, mas sobre o que você permite entrar na sua consciência. O perigo não está no símbolo, mas no significado. Porque significa entregar o coração, não a superfície. É se curvar não diante de um sistema, mas diante de um ciclo de medo, culpa, fuga e submissão. A marca é o abandono de si mesmo, e é isso que Deus tenta impedir. E quando você rejeita essa marca interna, quando você decide enfrentar o caos, quando você decide olhar para aquilo que te assombra, o mundo começa a te tratar como alguém que está quebrando regras invisíveis. Você se torna incômodo, você se torna imprevisível, você se torna alguém que não pode ser manipulado. E é por isso que os que rejeitam a marca passam por provações tão severas. Não é apenas uma luta espiritual, é uma luta psicológica, uma batalha pela posse da própria mente. Mas essa rejeição também desperta algo poderoso, algo que talvez você tenha sentido em alguns momentos isolados da sua vida. Aquela sensação de que existe algo dentro de você que nunca foi corrompido, algo que não se dobra, algo que permanece intacto mesmo depois de tudo que você já viveu. Jung chamava isso de self, o núcleo divino da psique, a centelha que carrega a verdade do seu propósito. É justamente essa parte que a marca tenta encobrir. Não destruir, mas esconder. Porque enquanto essa centelha existir, você jamais será totalmente controlável. E é por isso que muitos sentem uma angústia crescente nos tempos atuais.
É como se algo estivesse comprimindo a alma, empurrando as pessoas para uma espécie de adormecimento espiritual e emocional. Mas aqueles que sentem esse incômodo, esses são os que Deus está chamando. Esses são os que percebem que algo está errado, mesmo quando não conseguem explicar. Eles sentem que estão sendo testados não por circunstâncias externas, mas por conflitos internos. Como se a verdadeira marca estivesse sendo impressa nas escolhas e não nos objetos, nas atitudes e não nos símbolos, no caráter e não na carne. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Você foi atraído por uma força que sabe o que você carrega dentro. Porque existem pessoas que simplesmente consomem conteúdos, outras são tocadas por eles. E se a sua mente está vibrando nesse momento, se o seu coração está acelerado, se você sente que essas palavras têm um peso diferente, então talvez você seja alguém que está sendo despertado antes do tempo. Talvez você esteja entre aqueles que ainda conseguem ouvir o aviso, antes que o som se torne um eco distante na consciência coletiva. E antes de continuar, respire por um instante. Apenas respire, porque a partir de aqui, a história fica ainda mais profunda. E eu quero que você esteja inteiro, presente, consciente, porque o que será revelado nas próximas palavras pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo, a sua trajetória e o próprio significado da marca. E se você está conectado até aqui, isso já me mostra algo muito importante. Você é parte dos poucos que realmente buscam entendimento e não apenas entretenimento. E isso é raro, muito raro. Por isso, antes de seguirmos para o próximo ponto dessa revelação, considere se juntar à comunidade que estamos construindo. Basta se inscrever agora. Isso não só fortalece esse trabalho, como garante que você não perca a continuação dessa mensagem que está só começando. Afinal, se você está aqui, é porque algo maior está tentando te alcançar. Há um momento na vida em que você percebe que a maior guerra não acontece entre luz e trevas lá fora, mas dentro de você. E é nessa zona interna, silenciosa, quase invisível aos olhos do mundo, que a verdadeira marca tenta se estabelecer. Não como um símbolo, não como um decreto externo, mas como um rearranjo sutil do que você é. É uma tentativa de substituir sua consciência por uma narrativa que não te pertence. E quando isso acontece, tudo o que você acreditava ser sólido começa a desmoronar de uma maneira que você sequer percebe. A marca não quer que você perceba, quer que você aceite. Mas os que rejeitam a marca, esses vivem um outro tipo de história. Uma história que não é contada nos holofotes, mas nas profundezas da alma. Uma história de resistências internas, de lutas silenciosas, de noites longas nas quais a mente tenta negociar com o próprio medo. Jung dizia que nada é mais perigoso do que aquilo que tentamos ignorar dentro de nós, porque o que ignoramos ganha força nas sombras. E é exatamente isso que acontece quando você se recusa a aceitar a marca. As sombras começam a se revelar. Elas surgem como pensamentos intensos, como lembranças que você tentou enterrar, como sensações que você não sabe explicar. E tudo isso porque, ao rejeitar aquilo que tenta te dominar, você desperta aquilo que tenta te libertar. A recusa na marca é como acender uma luz em um cômodo que estava trancado há anos. E luz, embora necessária, dói no início. Você começa a enxergar o que evitou por muito tempo, começa a perceber onde se perdeu, onde se calou, onde se dobrou para sobreviver. E essa revelação é brutal, porque você percebe que a marca não é apenas um simbolismo coletivo, ela já tentou se instalar na forma como você lida com suas emoções, com seus relacionamentos, com seus traumas, com os seus medos mais íntimos. Ela estava presente quando você decidiu não falar a verdade para não decepcionar alguém. Ela estava presente quando você aceitou coisas que feriam sua alma apenas para evitar o abandono. Ela estava presente quando você se perdeu de si mesmo tentando ser aceito. A marca é, essencialmente, tudo aquilo que tenta te afastar da tua real identidade. E quando Deus te alerta sobre ela, Ele não fala apenas de um evento futuro, Ele fala do processo interno que vai definindo quem você se torna. Ele fala da tua alma e não da tua imagem. Ele fala da tua essência e não da tua aparência. E quando Ele emite seu último aviso, Ele está chamando aqueles que ainda conseguem ouvir o próprio coração batendo numa frequência diferente do caos ao redor. Jung descrevia esse fenômeno como o chamado do self. É o momento em que algo profundo dentro de você começa a se mover, como se estivesse tentando te puxar de volta para a tua própria verdade.
E esse chamado nunca vem em forma de grito. Vem como um incômodo, um desconforto, uma percepção de que há algo fora do lugar, mesmo quando tudo parece normal. É esse desconforto que separa os que seguem o fluxo dos que despertam. E quando você desperta, você começa a enxergar a marca não como um objeto, mas como um processo psicológico que tenta moldar a humanidade inteira num estado de adormecimento emocional. Você percebe que a marca funciona através da distração constante, das comparações que corroem a autoestima, da ansiedade que paralisa, do medo de não pertencer, da necessidade desesperada de validação. Ela funciona como um vírus da alma, dissolvendo lentamente a autonomia do indivíduo. E os que rejeitam a marca não são pessoas perfeitas, são pessoas que decidiram não ceder, pessoas que escolheram olhar para dentro mesmo quando isso dói, pessoas que preferem enfrentar suas sombras do que viver sobre um brilho artificial que esconde o vazio. Essas pessoas são raras e justamente por isso sofrem, enfrentam críticas, são chamadas de intensas, complicadas, dramáticas, mas na verdade elas são apenas despertas. Conseguem ver o que a maioria não vê. E essa percepção traz um peso enorme, porque despertar significa carregar a responsabilidade de não viver mais no automático. Despertar significa tomar decisões conscientes. Despertar significa questionar o que todos aceitam sem perceber. E essa postura te coloca numa rota de colisão com o sistema interior que a marca tenta implementar. A marca prospera onde há inconsciência. A consciência a destrói. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase em que parece que tudo na sua vida está pressionando você para desistir. Uma fase em que você sente que está lutando contra forças invisíveis. Uma fase em que o mundo parece querer te convencer a ser menos do que você é. Esse é o preço de rejeitar a marca. Você se torna uma ameaça ao controle. Você se torna alguém que não pode ser manipulado. Você se torna alguém que Deus separa. E é por isso que os que rejeitam a marca enfrentam tantas batalhas emocionais, não porque estão fracos, mas porque estão sendo fortalecidos. Você já percebeu que os momentos mais dolorosos da sua vida foram os que te deixaram mais sábio, mais consciente, mais maduro? Isso não é coincidência. A dor é o cinzel que esculpe a alma daqueles que foram chamados para algo maior. E quanto maior o chamado, maior a resistência. Mas existe algo ainda mais poderoso prestes a surgir, algo que você vai entender com força quando ouvir a próxima parte, porque até agora falamos sobre o processo, mas existe uma revelação ainda mais profunda, a verdade sobre o que acontece com aqueles que rejeitam a marca e por que Deus os alerta de maneira tão intensa. E se você sente que essa mensagem está tocando algo dentro de você, se ela está despertando uma lembrança espiritual, emocional ou até física, então não perca o que vem a seguir. E se ainda não faz parte dessa comunidade, pense em se inscrever agora para continuar recebendo conteúdos que despertam, libertam e fortalecem a alma. Porque o que vem na próxima parte pode mudar completamente sua perspectiva do mundo e de si mesmo. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que Deus cruza o teu caminho e te pergunta, sem palavras, você ainda se lembra de quem é? Não é uma pergunta feita para os acomodados, para os distraídos, para os que seguem o fluxo sem pensar. Essa pergunta é para aqueles que rejeitam a marca, para aqueles que carregam dentro de si uma inquietação antiga, uma espécie de saudade de algo que nunca viram, mas sempre sentiram. Essa saudade é o que Jung chamava de chamado da alma. E é exatamente nesse chamado que o último aviso de Deus se manifesta, não como ameaça, mas como revelação. Porque os que rejeitam a marca, esses não estão apenas escolhendo um caminho diferente, eles estão aceitando um destino. E destino é algo que não se negocia, é algo que se escuta. E é aqui que tudo ganha sentido. Deus não avisa para assustar. Deus avisa para preparar. Os que rejeitam a marca não recebem uma vida mais fácil. Eles recebem uma vida mais profunda, porque é na profundidade que a verdade vive e a verdade exige coragem. Quando você rejeita o que tenta te manipular, engolir ou moldar, você desperta um tipo de força que vinha adormecida dentro de você desde o início. Essa força não é bruta,
não é impulsiva, ela é silenciosa, ela é sábia. Ela é a força de quem sabe que nasceu para não ser escravizado pelo medo. E quando Deus olha para alguém que rejeita a marca, ele não vê rebelião, ele vê maturidade espiritual. Ele vê alguém que decidiu não entregar sua consciência, alguém que escolheu sentir mesmo quando doía, alguém que escolheu tensar mesmo quando era mais confortável seguir o padrão. Alguém que preferiu caminhar sozinho do que caminhar sem alma. E isso tem consequência, uma consequência profunda. Os que rejeitam a marca tornam-se guardiãs da própria consciência. Essa é a parte que quase ninguém fala. Aqueles que rejeitam aquilo que tenta controlar sua mente, suas emoções, se tornam faróis vivos. Eles caminham pelo mundo carregando uma luz que nunca pode ser roubada. Mas essa luz incomoda. Ela expõe. Ela rompe ilusões. Ela destrói máscaras. E é por isso que essas pessoas enfrentam tanta resistência. Não é azar, não é a coincidência, é vocação. Os rejeitadores da marca são como pontos de ruptura no tecido do mundo. Lugares onde o sistema psicológico de manipulação não consegue se instalar, onde o engano não cria raiz, onde a mentira perde a voz. E por isso, essas pessoas se tornam, sem querer, ameaça para as estruturas invisíveis que querem manter a humanidade adormecida. Só que existe algo ainda mais profundo. Deus os acompanha de forma diferenciada. Sim, há uma proteção invisível sobre aqueles que rejeitam a marca, porque rejeitar a marca significa rejeitar tudo o que tenta substituir Deus dentro de você. O medo, o orgulho, o vício, a culpa, a autopunição, o vazio, a necessidade de reconhecimento externo. Rejeitar a marca é dizer muitas vezes em silêncio: eu sei que existe algo maior me guiando. E quando você faz isso, algo começa a mudar. As coisas que antes te controlavam perdem força. As pessoas que te diminuíam perdem poder. O passado que te prendia começa a dissolver-se. A ansiedade que te sufocava se enfraquece. A culpa que te torturava se desfaz. Porque a marca opera na inconsciência e você está desperto. Porque a marca opera no medo e você está aprendendo a confiar. Porque a marca opera na fragmentação e você está se reconstruindo. E aqui está a verdade mais profunda desta mensagem inteira. Os que rejeitam a marca não são punidos, eles são separados. Separados não no sentido de abandono, mas no sentido de propósito. Deus separa aqueles que Ele pretende elevar. Ele separa aqueles que precisam ser guardados para tempos difíceis. Ele separa aqueles cujo coração ainda consegue sentir algo real no meio de tanto barulho. E se você está ouvindo isso, e algo dentro de você está reagindo, vibrando, lembrando, então entenda, você é um desses. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso, não está aqui por coincidência, não tropeçou neste vídeo sem querer. Esta fala está alcançando você justamente porque existe algo dentro de você que Deus quer reacender, restaurar, reconstruir. E a marca, no fim, não é o grande problema. O grande problema é o que você se torna ao aceitá-la. E o grande milagre é o que você se torna ao rejeitá-la. Porque rejeitar a marca é o primeiro passo para recuperar sua alma. E recuperar sua alma é o início de um novo mundo dentro de você. Agora, antes que você siga para outro conteúdo, permita-me dizer algo com todo respeito, mas também com toda a intensidade que esta mensagem pede. Se você sentiu esta palavra, se ela tocou algo dentro de você, não caminhe sozinho. Faça parte desta comunidade que cresce todos os dias com pessoas despertas, profundas e conscientes. Inscreva-se agora, ative o sino para não perder nenhuma mensagem,
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar também. Não por número, não por algoritmo, mas porque mensagens como esta só fazem sentido quando alcançam quem nasceu para ouvi-las.